Olá pessoal, na aula de hoje nós resolveremos algumas questões acerca da Lei de Execuções Penais, focada aí na prova da Polícia Penal do Ceará, certo? Então vamos prosseguindo. Primeira questão, lembrando aqui que todas essas questões são da banca IDECAM, que será a banca responsável por esse concurso. O Robson foi denunciado pelo delito de roubo com emprego de arma de fogo. Durante o processo foi requerida a prisão preventiva pelo Ministério Público, mas o magistrado, ao invés de decretar a prisão cautelar de modo substitutivo, determinou o recolhimento domiciliar noturno de Robson, sendo certo que a medida cautelar foi cumprida pelo período de 1 ano e 6 meses. Ao final da instrução criminal, Robson restou condenado a 7 anos de reclusão em regime inicial semiaberto. A condenação transitou definitivamente em julgado e Robson começou o cumprimento de pena. Nessa hipótese, assinale a alternativa correta, tendo em vista o entendimento dos tribunais superiores acerca do tema. Letra A. Embora Robson tenha cumprido medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno durante 1 ano e 6 meses, esse período não poderá ser descontado da pena final imposta, porque a detração é instituto apenas aplicável às prisões cautelares, não cabendo falar em analogia em direito penal com base no princípio da legalidade. E essa alternativa já está errada, certo? Isso porque o STF, o STJ, aliás, no informativo 693, disse que é possível considerar o tempo submetido à medida cautelar de recolhimento noturno aos finais de semana e dias não úteis, supervisionados por monitoramento eletrônico, com o tempo de pena definitivamente cumprido, para detração da pena. Isso e outras jurisprudências do STJ permitem que ocorra a detração da pena para medidas que não sejam, para medidas provisórias que não sejam o recolhimento na prisão, certo? Então, cabe sim falar em analogia para a detração da pena e a jurisprudência do STJ, isso é muito importante. Então a alternativa A está errada, porque ela diz que não há. Letra B. A defesa de Robson poderá requerer ao juiz da vara de execuções penais o benefício de remissão da pena, permitindo que o tempo que o condenado que esteve respondendo em processo em recolhimento domiciliar noturno seja descontado com o tempo total da pena imposta na condenação. Não é a remissão, veja bem, a remissão difere da detração, certo? Porque a detração é justamente isso que a questão está buscando. A detração ela está prevista no artigo 42 do Código Penal e diz que deve ser abatida a pena privativa de liberdade e, na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, e o de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Se a detração ocorrer na sentença, a competência é do juiz do processo. Se ocorrer na fase de execução da pena, será do juiz da execução. Veja bem, a jurisprudência do STJ prevê a detração mesmo em casos que o artigo 42 do Código Penal não prevê, que seria justamente o caso do recolhimento noturno, a que Robson está submetido. Então, não é a remissão. A remissão é um dispositivo que visa a redenção da pena pelo trabalho. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir pelo trabalho ou estudo parte do tempo de execução da pena, e o tempo remido será computado como pena cumprida para todos os efeitos. E como é que ocorre a remissão da pena? A remissão ocorre de um dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar, atividade de ensino fundamental, médio ou profissionalizante ou superior, ou ainda de requalificação profissional, divididas no mínimo em 3 dias. Ou também ocorre a remissão de um dia a cada 3 dias de trabalho. Então, a cada 3 dias de trabalho diminui um dia de pena,
ou a cada 12 horas estudadas, né, a cada 12 horas de estudo, diminui um dia de pena. Vamos lá. Então, a remissão difere da detração. O que a questão está buscando é detração, porque ele cumpriu parte da pena em regime domiciliar, em recolhimento domiciliar. Então, estamos falando de detração. Se ele tivesse estudado ou trabalhado durante o cumprimento da pena, aí sim estaríamos falando aí do instituto da remissão da pena. Então, letra B está errada. Letra C. Embora Robson tenha cumprido medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno durante 1 ano e 6 meses, esse período não poderá ser descontado da pena final imposta, porque a remissão é instituto apenas aplicável às prisões cautelares, não cabendo falar em analogia em direito penal com base no princípio da legalidade. Primeiro que cabe a analogia, mas o mais importante erro aqui é que não é remissão, e sim a retração da pena. E sim a detração da pena, aliás. Letra D. A defesa de Robson poderá requerer 2 benefícios decorrentes do tempo em que o condenado cumpriu medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, quais sejam detração e remissão, sendo certo que ambos possuem previsão legal. A hipótese errada, não cabe a remissão nesse caso aqui. E letra E. A defesa de Robson poderá requerer o juiz da vara de execuções penais o benefício da detração analógica, permitindo-se que o tempo em que ficou cumprindo medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, seja descontado do tempo de pena total imposto na condenação. Gabarito letra E. Está correto conforme jurisprudência do STJ. Lembre-se a diferença de detração para remissão da pena, e que se a detração ocorrer na sentença, a competência é do juiz do processo. Se ocorrer na fase de execução da pena, será do juiz da execução. Próxima questão agora. A Lei de Execuções Penais é considerada um diploma moderno, que reconhece o preso como sujeito de direitos e estabelece deveres e direitos aos condenados. A respeito das disposições legais contidas na Lei 7.210 de 84, não é correto afirmar que essa Lei 7.210 é a Lei de Execuções Penais, né, que nós estamos fazendo questões sobre. E letra A. O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo de execução para a obtenção da progressão de regime de cumprimento de pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente. Está perfeitamente correto. Letra B. São considerados órgãos da execução penal o Conselho da Comunidade, correto, o Ministério Público, correto, o Conselho Penitenciário, correto, a Defensoria Pública, correto, o Patronato, correto, os agentes penitenciários, errado. Os agentes penitenciários sequer são órgãos, certo? Os agentes penitenciários são agentes públicos. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, correto, o Juízo da Execução, correto, e os departamentos penitenciários, correto. Então, gabarito letra B, visto que a questão pede alternativa incorreta, ou seja, a letra B. Quais são os órgãos de execução penal? O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, o Juízo da Execução, o Ministério Público, o Conselho Penitenciário, os departamentos penitenciários, o Patronato, o Conselho da Comunidade e a Defensoria Pública. Tudo bem? Então, gabarito aqui, letra B. São 8. São esses daqui, são todos esses 8 aqui, são os órgãos de execução penal. O único erro aqui de agentes penitenciários. Letra C. A remissão de parte do tempo de execução da pena por trabalho por estudo será contada da seguinte forma: 1 dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar divididas no mínimo em 3 dias, ou 1 dia de pena a cada 3 dias de trabalho. Está correto, eu acabei de dizer isso, certo? Não errem isso, isso aqui cai em prova. 1 dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar divididas no mínimo em 3 dias, ou 1 dia de pena a cada 3 dias de trabalho. Muito simples. Letra D.
Quando houver condenação por mais de um crime no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regimento de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remissão, correto? E letra E. A LEP se aplicará igualmente ao preso provisório e ao condenado pela Justiça Eleitoral ou Militar quando recolhido ao estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. Correto. Se ele estiver preso em uma penitenciária comum, será utilizada a Lei de Execuções Penais. Próxima questão agora. Godofredo foi condenado pela prática de estupro de vulnerável em decisão já transitada em julgado. Durante o cumprimento de sua pena, em regular visita às celas determinada pela administração penitenciária, foi encontrado em sua posse aparelho eletrônico que permitia a comunicação com o ambiente externo e ou outros presos, o que configura falta grave. O STJ tem que se posicionar várias vezes sobre o tema falta grave durante a execução penal. A respeito da posição do STJ, assinale a alternativa incorreta. Vamos lá. Letra A. A utilização de tornozeleira eletrônica sem bateria suficiente não configura falta disciplinar de natureza grave, por ausência de previsão legal na LEP. Essa alternativa já é o gabarito, ela está errada. Segundo, veja bem, todas essas alternativas aqui estão previstas na jurisprudência em tese número 146, certo? Esse aqui é o STJ. Todas essas alternativas. E a única que está em discordância com a jurisprudência em tese, número 146, aliás, é a letra A. Isso porque o STJ diz que configura sim falta grave. É o entendimento do STJ. A utilização de tornozeleira eletrônica sem bateria suficiente configura falta disciplinar de natureza grave nos termos do artigo 50, inciso 6 e artigo 39, inciso 5º da LEP. Isso porque ele descumpriu uma determinação, aliás, ele descumpriu a forma correta da medida cautelar, né? De cumprir a medida cautelar, que seria recarregando ali a sua tornozeleira. Letra B. É necessária a individualização da pena. Individualização da pena para o reconhecimento de falta grave praticada pelo apenado em autoria coletiva, não se admitindo a sanção coletiva a todos os participantes indistintamente, correto? O recolhimento de falta disciplinar de natureza grave no curso de execução penal justifica a ausência de exame criminológico para fins de progressão de regime, correto? A desobediência aos agentes penitenciários configura falta de natureza grave, a teor da combinação entre os artigos 50, inciso 6º, e 39, inciso 2º e 5º da LEP, correto? E a falta grave pode ser utilizada a fim de verificar o cumprimento do requisito subjetivo necessário para a concessão de benefício de execução penal, correto também. Próxima questão. Não se pode suscitar um incidente de excesso ou desvio de execução ou... Vamos lá. Primeiro, quem é que pode... O que é isso, né? Isso aqui está previsto no artigo 186 da Lei de Execuções Penais, e diz que podem suscitar um incidente de excesso ou desvio de execução quem? O MP, certo? O Conselho Penitenciário, o sentenciado e qualquer dos demais órgãos de execução penal. Quais são esses órgãos? São aqueles 8 que nós já citamos. E quem não está nem nos órgãos de execução penal, nem é o sentenciado, nem o Conselho Penitenciário e nem o Ministério Público, é o escrivão do juízo, certo? Então, gabarito aí, questão bem simples. Fulano de tal, médico renomado com 73 anos de idade, foi condenado por diversos crimes sexuais a 180 anos de privação de liberdade em regime inicialmente fechado.
No início do cumprimento da pena, ainda no regime fechado, ele requer que lhe seja deferido o benefício de prisão domiciliar. Considerando exclusivamente a lei de execuções penais e desconsiderando os eventuais entendimentos doutrinários ou jurisprudenciais, assinale a alternativa correta. Veja bem, ele está pedindo apenas o que a LEP fala sobre o tema, certo? E o que é que a lei de execuções penais diz? Onde é que você vai encontrar isso? No artigo 117. Vamos às alternativas. O pedido deverá ser deferido por ele ser maior de 70 anos. Errado. Veja bem. O recolhimento, a residência particular, certo? A prisão domiciliar, o recolhimento. Quem é que tem direito a ir para a residência particular? Nos termos do artigo 117 da Lei de Execuções Penais. O condenado que tem mais de 70 anos, certo? Aquele que está com doença grave. O condenado que tem filho menor de 18 anos ou deficiente físico ou mental, e a condenada gestante. Mas veja bem, todas essas pessoas só poderão ser beneficiadas a cumprir a pena, a serem recolhidas à residência particular, se elas estiverem cumprindo a pena em regime aberto. Tudo bem? Em regime aberto. Não se esqueça disso. Só existe recolhimento à residência particular em regime aberto. O condenado que está cumprindo pena em regime aberto. E esse indivíduo, veja bem, a questão diz que ele estava em regime fechado. Ele estava cumprindo pena em regime fechado. Portanto, o gabarito da questão é a letra D. O pedido deverá ser indeferido pelo fato de ele estar em regime fechado. Só há recolhimento à residência particular o condenado que está cumprindo pena em regime aberto. Próxima questão. Sobre as penas privativas de liberdade, assinale a alternativa incorreta. O condenado a quem sobrevier doença mental será internado em um hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Correto, ele busca a incorreta, né? Ninguém será recolhido para o cumprimento de pena privativa de liberdade sem a guia expedida pela autoridade judiciária. Correto. A guia de recolhimento será retificada sempre que sobrevier modificação quanto ao início de execução ou quanto ao tempo de duração da pena. Correto. E letra D, cumprida ou extinta a pena, o condenado será posto em liberdade independentemente de alvará do juiz, se por outro motivo não estiver preso. E aqui está errado. Veja bem. Ele deve ser mediante, isso deve ser mediante o alvará do juiz. Então, como a questão quer o gabarito, como o gabarito da questão alternativa errada, letra D. Muito cuidado. Lembrem-se, a prisão temporária está prevista em lei específica. E a prisão temporária, o preso será solto imediatamente, independentemente do alvará de soltura, tudo bem? Independentemente do alvará de soltura. Vamos prosseguindo aqui para a última questão. Não incumbe ao Conselho da Comunidade, letra A, entrevistar presos,
Letra B. Orientar os condenados à pena restritiva de direitos. Apresentar relatórios mensais ao juiz de execução e ao conselho penitenciário e visitar pelo menos mensalmente os estabelecimentos penais existentes na comarca. Onde é que você encontra isso? No artigo 81 da lei em questão, da LEP, né? A lei 7.210 e 84. Artigo 81. Incumbe ao Conselho da Comunidade visitar pelo menos mensalmente os estabelecimentos penais existentes na comarca. Letra D, já foi. Entrevistar presos. Letra A, já foi. Apresentar relatórios mensais ao juiz da execução e ao Conselho Penitenciário. Letra C, já foi. E diligenciar a obtenção de recursos materiais e humanos para melhor assistência ao preso ou internado, em harmonia com a direção do estabelecimento. Veja bem, não fala em orientar os condenados à pena restritiva de direitos. Então, gabarito letra B, é isso. Se você gostou, curta, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e boa sorte nos estudos.